Sou Jefferson Bertoldo, aluno do 5º período de Letras. Hoje, na disciplina de Psicolinguística, o grupo falará um pouco sobre os problemas de aprendizagem. Nós vamos dar ênfase na dislexia. Bom, para nossa interação, nós vamos assistir um pequeno vídeo, o qual nos apresentará um pouco mais sobre essa déficit. Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Pablo Picasso. Você sabe o que esses verdadeiros gênios da humanidade têm em comum? Todos eles eram portadores de dislexia, um transtorno de linguagem que compromete a capacidade de ler, escrever e compreender textos. Por isso, saiba como o problema pode afetar crianças ainda na escola e como é possível ajudá-las a superar suas dificuldades. Quem olha para ele estudando dessa maneira nem imagina, mas Bernardo é portador de dislexia e descobriu o transtorno somente há 3 anos. Quando ele estava na 3ª série, ele tinha 9 anos, a escola desconfiou que o atraso dele em termos de leitura e de compreensão de texto não era normal mais. E ele era sempre mais atrasado que os outros para ler e escrever. Aí na 3ª série o negócio foi tão diferente, foi tão gritante do resto da turma, que a escola me chamou e pediu que eu fosse à ABD, Associação Brasileira de Dislexia, fazer um diagnóstico para ver se era. Aí a gente passou por uma série de testes, processos, e ele foi diagnosticado como disléxico severo. Influência. Queda da produção agrícola e alta no custo de vida. Ela vai ter muita dificuldade de fazer a relação da letra com o som. Ela vai trocar essas letras, vai omitir a letra dentro da palavra, por exemplo, prato, ela vai escrever pato. Vai inverter a letra dentro da palavra e vai ter como consequência a dificuldade para compreender também o que ela vai ler. A dislexia é um problema genético e hereditário, tendo como causa alterações celulares no cérebro, o que dá origem a um funcionamento diferente dele. Quem não tem dislexia utiliza estas áreas enquanto está lendo. A primeira faz a identificação das letras. Esta outra parte faz com que entendamos o significado da palavra. Por fim, uma terceira área processa todas essas informações. Em uma pessoa com dislexia, as 2 primeiras áreas são menos ativas. Em compensação, a parte frontal é obrigada a trabalhar mais e até o lado direito do cérebro é ativado. É muito importante a parte diagnóstica porque tem que ser feita por uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, com neurologista, oftalmologista, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo e outros exames necessários. E na parte da avaliação neuropsicológica, um dos testes é sobre a inteligência, tem que dar normal, porque se não der normal, essa criança não aprende pela dificuldade do quociente de inteligência. E normalmente os disléxicos têm acima da média. É muito importante estabelecer o diagnóstico de dislexia o quanto antes, para evitar reflexos negativos sobre a autoestima e projetos de vida futuros. Ainda não se conhece a cura para o problema, mas o tratamento é bastante eficaz. Especialistas em várias áreas precisam ser acionados para ajudar o portador a superar suas dificuldades. O apoio da família, é claro, é indispensável. A mãe fez uns cartazes de ciências para você, para ajudar a gente a estudar, quer ver? Um monte de figura para ajudar você a lembrar do que a gente está estudando. Para saber mais sobre dislexia, acesse minhavida.com.br. Seguindo o nosso sumário e a introdução que já está sendo realizada, vamos aprender mais sobre a história da dislexia. Falaremos um pouco sobre o posicionamento da psicolinguística na dislexia. Vamos analisar um estudo de caso real e, por fim, descobriremos como identificar e intervir as implicações na educação de um aluno disléxico. A aluna Ellen, ela vai discutir um pouco com vocês sobre a história da dislexia. Olá pessoal, sou Ellen Vivian, aluna do 5º período de Letras, e durante essa apresentação vou falar um pouco sobre a história da dislexia. No slide 3, segundo Jean Dubois, a dislexia é um defeito de aprendizagem da leitura caracterizado por dificuldades na correspondência entre símbolos gráficos, às vezes mal reconhecidos e fonemas mal identificados.
A dislexia é um dos muitos distúrbios de aprendizagem, sendo específico da linguagem, de origem constitucional, caracterizado pela dificuldade de decodificar palavras simples, mostra uma insuficiência no processo fonológico. Essas dificuldades de decodificar palavras simples não são esperadas em relação à idade, apesar de ser submetida à instrução convencional adequada à inteligência, à oportunidade sociocultural e por não possuir distúrbios cognitivos e sensoriais fundamentais, a criança falha no processo de aquisição da linguagem. Esta déficit é apresentada em várias formas de dificuldades com as diferentes formas de linguagem, frequentemente incluindo os problemas de leitura e inquisição e a capacidade de escrever e soletrar. Essa é a definição da Associação Internacional de Dislexia e é muito pertinente para o nosso entendimento. No slide 4, podemos observar que a dislexia não é doença ou incapacidade intelectual, mas sim uma dificuldade específica de origem linguística e trocas de letras, rotações, adições, substituições linguísticas e omissões são erros de leitura do disléxico. No slide 5, temos do lado esquerdo uma imagem comparativa dos cérebros de um indivíduo disléxico e de outro não disléxico. E podemos observar que o disléxico usa outras regiões do cérebro para compensar as que ele não consegue desenvolver. Os módulos cognitivos da leitura que descrevem os processos leitores que ocorrem nos cérebros dos disléxicos são 4. Módulo perceptivo, que refere-se à percepção, focando no visual, importante fator de dificuldade de leitura. O módulo léxico, traçado das letras e memoração dos demais grafemas da língua. O módulo sintático, que é a organização da estruturação da frase. E o módulo semântico, significado que traz as palavras nos seus morfemas. Através dos módulos, podemos perceber que não é fácil entender um cérebro, e isso se torna mais complexo quando se trata de descobrir as causas das dificuldades de aprendizagem de leitura e escrita de um disléxico. No slide 6, na linha do tempo, temos a origem da dislexia até nos dias atuais, onde vocês podem ver mais de perto como se deu todo o processo de identificação desse problema de aprendizagem. Passo a palavra para a aluna Cláudia, que falará um pouco sobre o posicionamento da psicolinguística sobre a dislexia. Meu nome é Cláudia Gomes e eu sou aluna do 5º período do curso de Letras. Quanto ao posicionamento da psicolinguística sobre a dislexia, primeiramente vamos relembrar a definição da psicolinguística. Qual o objeto de estudo dessa ciência? A psicolinguística é uma área de estudos interdisciplinar entre a linguística, a psicologia e outras ciências que buscam explicar como o ser humano adquire, utiliza, desenvolve e aprende a linguagem. Frente à dislexia, a psicolinguística assume uma postura investigativa, associando o estado mental do disléxico para a estrutura linguística dos textos, definindo a dislexia em crianças em idade escolar como um fracasso inesperado na aprendizagem da leitura, consequentemente da escrita e da interpretação de textos, a chamada dislexia do desenvolvimento. A dislexia ela pode ocorrer de duas maneiras. Ela pode ser congênita, que é aquela que a criança já nasce com ela e vai apresentar os seus sintomas na idade escolar, que é quando ela vai aprender a ler, ou adquirida, que ela ocorre na pessoa a partir do momento que ela sofre um acidente vascular cerebral ou um traumatismo cerebral. Outro fato importante de ser levado em conta é que a dislexia ela pode ocorrer em crianças com um QI acima da média, desmistificando o fato de que a dislexia só ocorre em crianças com um QI baixo. Passando para o próximo slide, entende-se, portanto, que a importância da psicolinguística em relação à dislexia está no fato de que a primeira estuda comportamentos da mente e da linguagem, fato primordial na intervenção junto ao disléxico, pois este distúrbio está ligado a uma área do cérebro responsável pela comunicação. Somente entendendo as relações entre mente e linguagem é possível intervir corretamente e ajudar o disléxico
a ter um desenvolvimento tranquilo no ambiente escolar, o que refletirá para toda a sua vida. Para finalizar o posicionamento da psicolinguística sobre a dislexia, nós temos aqui uma citação de Senna, que fala o seguinte: a relação entre fala e escrita é intermediada por um complexo de operações mentais, especialmente as que se relacionam com a segmentação das unidades do pensamento em nível representacional. O maior ou menor comprometimento neste complexo de operações resulta a níveis proporcionais de dislexia. No próximo slide, o Jefferson vai nos mostrar um estudo de um caso real. Bom, pessoal, como eu já fiz a minha apresentação individual lá no começo da nossa gravação, eu vou dar continuidade aqui no estudo de caso. Esse estudo foi feito com um professor de língua portuguesa, com uma aluna do segmento feminino. Ela tem 16 anos e está no segundo ano do ensino médio. O objetivo do estudo foi tentar compreender como que se dá o processo de um aluno disléxico dentro da sala de aula com o professor e os demais alunos. A discussão que nós levamos para o especialista foi tentar compreender também como que eles lidam com os alunos que apresentam dificuldades na aprendizagem, na leitura, na escrita e na interpretação de textos. No próximo slide, nós temos a problematização e a intervenção do especialista. Foi questionado com ele como que foi identificada a dislexia do aluno. Ele respondeu que no colégio eles identificam através de atividades em sala de aula e pelo comportamento do aluno. Eles notam a dificuldade do estudante no entendimento das questões e principalmente no não entendimento da interpretação dos textos após o momento exato da leitura. Qual que é o posicionamento desse especialista? Ele coloca o estudante mais à frente da sala de aula para facilitar a sua atenção na hora das explicações. Nos trabalhos em grupo, eles colocam um aluno que possui a facilidade de entendimento para direcionar o desenvolvimento do aluno disléxico, e eles adotam um método nas provas que são realizados em salas separadas dos demais alunos com o auxílio de um professor ledor. E além disso, o aluno pode realizar um exame, um resumo, como material complementar. No próximo slide, como o especialista ele faz a intervenção no caso? Ele disse que no caso dele, nas aulas de língua portuguesa, os processos de leitura são enfatizados, criando-se o hábito da confecção de paráfrases, ou seja, o professor recria as palavras do texto original sem alterar o que o texto verdadeiro quer transmitir. Quando as dificuldades persistem, ele nos diz que ele utiliza como método as explicações mais detalhadas. Quais que são as pessoas envolvidas no processo? Ele fala que primeiramente o próprio estudante disléxico, em seguida os familiares e, quando inserido na instituição de ensino, toda a equipe pedagógica, ou melhor, a comunidade escolar. A partir das intervenções realizadas, o comportamento sociocultural do aluno no ambiente escolar alterou. Ele fala que sim, o aluno fica mais seguro em relação ao estudo, o que proporciona uma relação mais gostosa e tranquila com o seu ambiente escolar. Para o próximo slide, eu vou passar as palavras novamente para a aluna Cláudia, onde ela vai abordar com vocês a importância da identificação e intervenção desses alunos que possuem essa déficit. A dislexia e a importância da identificação e da intervenção. A aprendizagem é um fator permanente na vida do ser humano. Todas as fases de nossa vida são permeadas de desafios e novos conhecimentos. Aprender a andar, a falar, são aquisições naturais, assistemáticas, pois estão intrínsecas ao ser humano. Mas alguns conhecimentos necessários para a nossa socialização são adquiridos, necessitam de metodologias e sistematização, e é na escola que esse processo acontece. Iniciando a vida escolar, o primeiro passo da criança é aprender a ler.
Na aprendizagem da leitura, algumas crianças demonstram dificuldades em reconhecer e relacionar os sinais gráficos com os sons. Essa dificuldade, chamada de dislexia, é um distúrbio da linguagem, adquirido ou congênito. Em ambos os casos, a área do cérebro que trabalha com a comunicação é danificada. Na dislexia congênita, a criança nasce com o distúrbio. Já adquirida, acontece devido a algum acidente ao longo da vida do sujeito. Ao contrário do que se pensa, a dislexia acomete também crianças com mentes brilhantes, de inteligência média ou alta, desmistificando que crianças com dificuldade de aprendizagem são, entre aspas, burras. O termo dislexia foi utilizado pela primeira vez em 1968 pela Federação Mundial de Neurologia, que o definiu como um transtorno que se manifesta por dificuldades na aprendizagem de leitura. Em 2003, a Associação Internacional de Dislexia optou pela seguinte definição: dislexia é uma incapacidade específica de aprendizagem de origem neurobiológica. O grande desafio no que se refere aos distúrbios de aprendizagem é identificá-los correta e precocemente, para que a intervenção seja realizada de acordo com a necessidade da criança. A intervenção adequada corroborará para uma formação igualitária social, cultural e emocional. Para aprender a ler, a criança precisa perceber e relacionar os sons das palavras com os sinais gráficos que as representam, processo chamado de percepção fonêmica. O disléxico tem dificuldade nessa percepção, e então ele começa a dar sinais que evidenciam o distúrbio. Entre esses sinais estão a incompreensão da leitura, que ultrapassa a fase de alfabetização, desatenção e dispersão, dificuldade na coordenação motora, confusão para nomear entre esquerda e direita, vocabulário pobre com frases curtas ou longas e vagas, leitura silabada, entre outros. Existem também provas identificadoras da dislexia. Após o diagnóstico, vem a intervenção, que para um melhor resultado deve ser realizada por uma equipe multidisciplinar, formada por neurologista, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, além, é claro, da participação dos pais e professores. A opinião de todos esses profissionais propiciam um tratamento correto. Segundo Paula Telles, psicóloga especialista em dislexia, os estudos realizados nos últimos anos por neurocientistas, utilizando a ressonância magnética funcional, permitiram observar o funcionamento do cérebro durante as atividades de leitura e escrita e obtiveram um conjunto bastante consistente de conclusões. Assim, as dificuldades apresentadas por crianças e jovens passaram a ser analisadas como um transtorno de aprendizagem neurobiológica. Daí, então, a importância da psicolinguística no estudo da dislexia, já que a mesma estuda relações entre mente e língua no processo de aquisição e de relacionamento do homem com a linguagem. Estudos de casos de criança com o distúrbio são fundamentais no processo da investigação do mesmo, pois a partir da realidade observada e das intervenções aplicadas, é possível disseminar a conscientização da identificação precoce do distúrbio junto aos pais e professores. E a propósito, será que os professores estão capacitados para reconhecer a dislexia? A formação adequada dos professores para identificar um aluno disléxico é fundamental. A dislexia não é uma doença, muito menos resultado de má alfabetização ou condição social, cultural ou econômica desprivilegiada. Ela pode acometer crianças de qualquer classe social e de qualquer nível de inteligência. Portanto, caberá aos responsáveis pela criança identificar o distúrbio para que se faça o acompanhamento necessário, garantindo à criança um desenvolvimento saudável e feliz, livre de estereótipos maldosos e degradantes. Bom, pessoal, finalizando, neste slide nós temos todas as referências que foram utilizadas para a elaboração do trabalho. Muito obrigado pela presença de todos.